Olá, povo de Deus, sábado 22 de junho de 2024, 11ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de segundo livro de Crônicas, 24, 17 e 25, Mateus 6, 24 e 34. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá vieram prostrar-se diante do rei Joás, que, atraído por suas lisonjas, se deixou levar por eles. Os chefes de Judá abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus pais, e prestaram culto a troncos sagrados e a imagens esculpidas, atraindo a ira divina sobre Judá e Jerusalém por causa desse crime. O Senhor mandou-lhes profetas para que se convertessem a ele. Porém, por mais que estes protestassem, não lhe queriam dar ouvidos. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele apresentou-se ao povo e disse: Assim fala Deus, por que transgredis os preceitos do Senhor? Isso não vos será de nenhum proveito. Porque abandonastes o Senhor, ele também vos abandonará. Eles, porém, conspiraram contra Zacarias e mataram-no à pedrada, por ordem do rei, no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não se lembrou do bem que Joiada, pai do profeta, lhe tinha feito, e matou seu filho Zacarias. E este, ao morrer, disse: Que o Senhor veja e faça justiça. Ao cabo de um ano, o exército da Síria marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os chefes do povo e enviou toda a presa de guerra ao rei de Damasco. Na verdade, o exército da Síria veio com poucos homens, mas o Senhor entregou nas mãos deles um exército enorme, porque Judá tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Assim os sírios fizeram justiça contra Joás, e quando eles se retiraram, deixando-o gravemente enfermo, seus homens conspiraram contra ele para vingar o filho do sacerdote Joiada, e mataram-no em seu leito. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. O princípio da retribuição percorre toda a história deuteronomista. Os bons recebem prêmios e os maus castigos. Esse mesmo princípio serve para explicar a destruição de Jerusalém, do templo e o exílio, que são consequências de pecados coletivos e reiterados do povo. É à luz do princípio da retribuição que é lida a queda de Samaria em 721, prelúdio da queda de Jerusalém. Morto o sumo sacerdote Joiada, o rei Joás, consagrado por ele, cedeu às tentações sincretistas dos chefes de Judá, caindo na idolatria. Em vão o profeta Zacarias, filho de Joiada, tentou evitar esse crime. Foi apedrejado até a morte. Mas a justiça divina, segundo o princípio da retribuição, não se fez esperar. Veio a invasão dos arameus e a morte do rei na própria cama, às mãos dos seus homens que conservavam grande respeito por Joiada e não concordaram com a morte do seu filho Zacarias. É bom que tenhamos uma leitura contextualizada, pois aos olhos do projeto de Jesus Cristo, esse princípio não mais terá sua validade. Lendo esse texto de hoje, entendemos por que Jesus insiste que é necessário que nossa justiça supere a justiça dos fariseus e também que aprendamos a amar os nossos inimigos. Somente assim será quebrada a espiral de violência tão presente na história do povo de Israel.
Mateus 6, 24, 34. Disse Jesus a seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer, beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colhem, não ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está no céu os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua história, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Temos hoje a última sessão do capítulo 6 de Mateus, que explicita a alternativa de opção perante a qual se encontra o cristão. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou não gostará de um deles e estimará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Há, pois, que decidir-se pelo Senhor. A quem se quer servir, ou Deus ou dinheiro, isto é, o lucro, e, portanto, os bens do homem, mas também a avidez com que o homem os procura e os possui. A ânsia na busca de bens materiais revela pouca fé, frequentemente denunciada por Mateus, mas também pouca confiança na providência divina. Para inculcar essa confiança, Jesus aponta as aves do céu e os lírios do campo. Se essas criaturas que hoje vivem e amanhã estarão mortos são alimentadas pela providência de Deus, quantos homens a quem foi prometida a eternidade serão ou não alimentados por Deus? Há que hierarquizar as nossas necessidades e os bens. O primeiro lugar pertence aos bens espirituais que dão o sentido e o justo valor aos bens materiais. A verdadeira preocupação do homem há de ser o reino de Deus e a sua justiça. Permanecer nele, permanecer no senhorio de Deus. Esses ensinamentos de Jesus são, por um lado, extremamente atuais, pois eles tocam nas preocupações principais do homem e da mulher de hoje. Por outro, provocam até risos nos nossos contemporâneos, pois deixar de preocupar-se com tudo o que Jesus recomenda que não nos importemos, consiste exatamente no coração das pessoas. Um dia, essa sabedoria de Jesus vai se impor por força do esgotamento do planeta, que não suportará indefinidamente tais níveis de consumo com os quais convivemos.
Um beijo no seu coração.